Oi, Kiki, tudo bem? Eu sou a Luísa, eu sou amiga da Camila. Eu sou jornalista e chefe de cozinha. Isso quer dizer que eu estudei para pesquisar muito sobre as coisas e também estudei muito a cozinha para poder cozinhar. Então eu acho que eu vou poder te ajudar no seu trabalho de escola. Primeiro, a Camila me falou que você queria saber sobre por que algumas pessoas gostam de umas coisas e as outras pessoas não gostam. E aí depois você quer saber sobre pratos, deixa eu ver, pratos de diferentes lugares. Então, tudo isso tem muito a ver, esses dois assuntos. Por quê? O que as pessoas gostam e o que as pessoas não gostam de fazer está muito ligado com o lugar onde elas vivem. Porque o mundo é um lugar muito grande e de geografia muito diferente e de cultura muito diferente. Começa com as pessoas, por exemplo. As pessoas têm a cor da pele diferente, o cabelo diferente, os olhos diferentes, têm características muito diferentes. E assim como os lugares onde elas vivem, têm características muito diferentes. Alguns são mais desertos, outros têm mais floresta, outros têm mais animais, outros têm menos, tem tipos diferentes de animais, tipos diferentes de plantas, tipos diferentes de frutas e legumes. E não é tudo que dá em todo lugar. Por exemplo, se eu pegar uma sementinha de tomate aqui da América, né, onde a gente vive, e tentar plantar num lugar lá longe, por exemplo, na Rússia, não vai dar comida, porque lá é muito frio, aqui é muito calor, a nossa terra é diferente da deles. E assim, tudo funciona desse jeito. Até eu tenho uma curiosidade, por que o tomate, que a gente chama aqui de tomate, é chamado de pomodoro lá fora, né, na Itália, onde eles têm muito tomate hoje na Itália, eles fazem muita coisa com tomate. Mas pomodoro quer dizer pomo de ouro, que é uma bolinha de ouro, que era uma bolinha que valia muito, porque quando eles tentaram plantar o tomate lá na Itália, que eles acharam o tomate aqui, falaram, vamos levar essa sementinha lá para a Itália e tentar plantar lá? Eles não conseguiram, eles levaram anos e anos, décadas, para conseguir plantar o tomate lá. Então, eles chamavam de pomo de ouro, que era uma bolinha que valia muito, porque eles traziam daqui para lá. E muitas vezes chegava lá estragado, porque demorava meses, aí eles não conseguiam levar, e aí é assim que funciona. Cada lugar tem a sua comida. Hoje, com as tecnologias que desenvolveram, já tem plantação mais espalhada pelo mundo, mas ainda existe essa regra. Tem os desertos, tem as florestas, as coisas continuam cada uma no seu lugar ainda. Então, tô aqui falando isso para dizer que quando você nasce num lugar, você come aquelas coisas que são daquele lugar. Por exemplo, a gente come arroz, feijão, bife, salada, legumes, as coisas que a gente tem costume de comer. Aí a gente vai em outro lugar e as pessoas comem outras coisas que a gente nunca viu na vida. Então não é fácil a gente gostar daquilo, porque aquilo não faz parte, né, das coisas que a gente conhece, do nosso paladar, das coisas que a gente está acostumado a comer. Quando eu era pequena, não tinha comida japonesa aqui no Brasil. Comida japonesa veio agora, muito depois, né? Então eu nunca tinha visto peixe cru, alga, essas coisas. Quando eu já estava grande, já tinha lá meus 16 anos, que começou a aparecer essas coisas, eu olhava para aquilo muito desconfiada, eu prefiro arroz e feijão e bife, porque esse peixe cru não tá me agradando muito. Eu não gostava dessa coisa de peixe cru porque eu nunca tinha visto. Aí eu fui provar e achei aquilo super esquisito, tinha uma textura diferente, tinha um gosto diferente. Até então eu só tinha comido peixe frito e era um peixe diferente, não tinha tanto salmão, não tinha tanto atum, eram mais peixe branco, filé de pescada, essas coisas que a gente come aqui. E eu achei aquele peixe super esquisito. Aí eu comecei a provar um pouco aqui, provar um pouco ali,
Eu tinha um namorado que gostava muito, queria ir toda hora, e eu ficava comendo só arroz, que também era um arroz meio diferente. Aí eu resolvi insistir um pouco, começar a comer, e hoje eu adoro comida japonesa. Eu tenho que ir pelo menos uma vez por mês no restaurante japonês e comer bastante, porque eu acho uma delícia. Mas é porque eu insisti naquilo, porque aquilo não fazia parte do meu paladar. Era uma coisa que eu não conhecia antes. Então, assim, é a cultura das pessoas. Isso, a alimentação está inserida nessa cultura. Então, daí a gente vê que cada lugar tem a sua comida diferente. Então, a gente chega nos pratos dos países que você queria saber. A gente pode começar falando pelos pratos do Brasil, que o Brasil é tão grande, que cada lugar tem a sua cultura, tão diferente quanto países diferentes. Como os Estados Unidos, que também é um país muito grande. E aí cada região tem a sua cultura, porque cada região tem as pessoas diferentes, tem a geografia diferente, tem a área que tem mais montanha, e aí tem bastante cabra, porque aqueles bichinhos eles sobem na montanha, eles vivem por ali. Tem lugar que tem mais porco, tem lugar que tem mais vaca, porque para ter boi e vaca tem que ter muito espaço para eles viverem, porque eles são bichos grandes, né? Não adianta você ter um espaço pequenininho entre duas montanhas e querer que o bicho vive ali. Ele não vive ali. Ele tem que ter um lugar plano e grande, né? Com pastagens, com lugares para eles viverem soltos e pastarem. Aí a gente consegue ter boi. Se não, vai ter porco, vai ter galinha. Então, cada região tem, né, a sua culinária específica. Começando pelo Brasil, a gente pode dizer muita coisa da culinária do Brasil. Aliás, se você quisesse focar o seu trabalho em comidas do Brasil, já seria uma coisa bem diversificada. Mas você pode falar também da comida do mundo, você vai escolher. Eu vou falar para você começar sobre o nosso prato mais tradicional, o arroz, feijão, bife e salada. Quando você vê esse prato, não dá fome? Você fala, ai, que vontade de comer um prato desse. Essa é a nossa memória afetiva, isso é o que está na nossa cabeça, isso é o que a mamãe fazia pra gente, o que ela faz pra gente, né? Então, é uma comida que a gente olha para ela e já vem um sentimento de carinho, de conforto, ai, de carinho de mãe. Tão gostoso, né? A gente sentar na mesa e comer a comidinha que a mamãe faz, ou a vovó, ou alguém que gosta da gente e alimenta a gente, até mesmo na escola, né? Então, esse é um prato que faz parte da nossa região, da onde a gente vive. Que tem muito feijão, tem muito arroz, aqui é muito rico, né? A gente planta muita coisa. Tem lugar que não tem tanta comida igual a gente tem aqui. Isso é uma sorte que a gente tem de viver no Brasil. Então, aqui no Sudeste, a gente tem esse prato bem gostoso, bem tradicional. Tem muitas outras coisas, né? Mas a gente tá pensando num lugar assim, um prato que marca o lugar. E eu acho que o prato que mais marca aqui pra gente é esse aqui, né? Aí, a gente vai lá mais pra frente. Claro que aqui a gente tem muitos legumes, muita salada que a gente come também. A gente vai lá pra Minas agora, um pouco mais pra cima, né? Lá em Minas, a gente tem muita galinha, tá vendo esse prato aqui? Esse prato aqui tem esse negócio feito de milho, tá vendo? Tipo um purê de milho, né? Que eles chamam de uma polenta, né? Uma polenta com uma galinha feita na panela. Eles fazem muito isso em Minas. Joga lá a galinha, você já comeu galinhada? Galinha ao molho pardo, galinha com quiabo, eles têm muita galinha lá. Aí eles fazem essa galinha na panela. Tem muita couve. Ai que couve gostosa, ó. Pica a couve e refoga. Tem umas coisas que a gente não conhece muito aqui. Tem um negócio que chama Ora Pronobis. É sério, é uma planta que eles comem lá. Tipo uma folha assim, ó, de Ora Pronobis.
Aqui a gente já vai lá para a Amazônia, lá para cima do Brasil. A Amazônia tem comida muito, muito diferente da nossa. Eles têm muita mandioca, porque tem muito índio que vive lá ainda, né? E aí ainda vivia antes, mesmo quando aquele povo não vive mais lá, como os índios, que eram muito numerosos lá, e agora não tem mais tanto índio, eles deixam a cultura deles. Fica lá a cultura da comida, né? Apesar do povo ir mudando, a cultura ainda fica. Então tem muita mandioca, tem muita farinha, tem muito milho. E eles viviam, os índios viviam do que tinha na natureza. Eles não plantavam muita coisa. Eles colhiam as coisas que tinham lá no local e faziam a sua comida a partir disso. Então ainda tem muito disso lá, dessa cultura, né? Do que ficou disso. Por exemplo, a mandioca. Índio fazia tudo com mandioca, porque eles tinham muita mandioca, então eles tinham que inventar várias coisas com mandioca. Então tem o tucupi, que é o caldo da mandioca, que eles comem lá. Não sei se você já viu isso alguma vez na vida, é super diferente, né? Tem o tucupi, tem as farinhas de mandioca, tem a tapioca você conhece, né? Aquela farinha branca que a gente faz aquela tapioca e faz bolo, faz vários doces e salgados com a tapioca. Uma delícia a tapioca, né? Ela vem lá do norte, dos índios do norte. É essa daqui que se você consegue ver, esse bem amarelo aqui é um caldo de tucupi. E aqui tem umas farinhas, né? A gente vai ver mais coisa aqui da Amazônia, que é uma floresta bem grande. Olha, esse prato aqui é o pato no tucupi. Tá vendo? São pedaços de pato. A gente não come pato aqui, né? Muito difícil ver pato aqui, mas lá eles comem. Pato nesse caldo de mandioca. Diferente, né? E essa erva que tem aqui, que também é no pato no tucupi, chama jambu. É uma erva que quando a gente morde, a boca fica toda adormecida. Um negócio muito maluco aqui. Mas é bem gostoso. E como eu falei, lembra que eles viviam das coisas que eles achavam lá? Você consegue adivinhar o que é essa coisa pretinha aqui no prato? Olha bem, hein? Você não vai acreditar. É formiga. Eles comem formiga. Essa formiga aqui, ela... Como é que é o nome dela mesmo? Eu vou lembrar, calma. A hora que eu lembrar eu te falo. Tem lá no final... Bom, eu já lembro, já te falo. Essa formiga, eles achavam as formiguinhas que estavam lá andando e faziam uma farinha de formiga. Eles comem aranha também. As crianças andam no mato, espetam a aranha, depois faz uma fogueira, dá uma queimadinha na aranha lá e come um petisquinho de aranha. É tão diferente da gente, né? Eles vivem lá no meio do mato e aí eles comem tudo que tem por ali. A gente vive na cidade, no meio de um monte de prédio, a gente tem supermercado, tem coisa que vem de outros países, tanta comida à nossa disposição e eles lá vivem com o que tem na terra. Por isso que eles comem formiga. Vamos lá, para o Cerrado. O Cerrado é um lugar lá no meio do Brasil, onde tem Goiânia, Brasília. Eles têm uma comida assim, bastante pimenta, tá vendo? Eles têm, sabe o que tem lá? Muito fruto. Você já viu uma loja de sorvete que chama Frutos do Cerrado? Se você não viu, pede pra sua mãe te mostrar um dia, ou pra Camila procurar aí na internet, te mostrar Frutos do Cerrado, você vai ver quanta fruta diferente tem, que talvez você nunca tenha visto na vida, assim, umas coisas super diferentes. Porque fruta não é tudo igual. Tem muita fruta por aí que a gente nunca viu. Tem aqui um prato do Cerrado, só pra você ver. Esse aqui parece uma empada normal, né? Esse aqui é um empadão goiano. Tá? O empadão goiano, ele vai frango, açafrão da terra, que é uma coisa diferente, carne de porco,
linguiça, tomate, azeitona, ovo, queijo Minas, guariroba. Guariroba é um tipo de palmito, mas ele é amargo. Cebolinha e o ovo eu já falei, né? Vai ovo aqui de novo, mas é na massa. Um monte de coisa dentro desse empadão aqui. Que eles têm tanta coisa lá que acho que eles não sabiam o que colocar dentro, aí colocaram tudo. É bem gostoso esse empadão. Ah, aqui é o pequi. Pequi é um fruto lá do Cerrado. Olha que cor bonita, tá vendo? Isso aqui é um creme feito do pequi. Ele é bem gostoso, o pequi. Só que a hora que você vai descascar ele, olha aqui, tá vendo? Esse monte de coisinha que tem aqui em volta dele são espinhas. Você tem que tomar cuidado. Tira a pele, aí tira a polpa com bastante cuidado para aquela espinha não furar a nossa língua. As coisas diferentes. Aí a gente vai lá pro sertão, tá? Sertão, Zona da Mata, Agreste, que é lá no Nordeste, onde tem Bahia, Piauí, Maranhão. Ali é uma área muito seca, tem pouca água. Tem um rio bem grande, que é o Rio São Francisco. Perto do São Francisco tem bastante plantação. Tem até uva que eles fazem lá, suco de uva, faz vinho, faz um monte de coisa. Tem bastante plantação lá. Mas o Rio São Francisco é um rio só grande que passa lá no meio e a área é muito, muito grande. Então tem muito lugar que é seco, seco e quente. Então, tem uma área grande? Tem, mas dá para boi viver lá? Não dá. Por quê? Porque não tem pasto, né? Não tem o mato pro boi comer, porque é muito seco, o mato morre. É muito calor, então o boi não consegue viver naquele calor todo. Mas o povo vive lá, eles comem até tatu, come cobra, come porco do mato, aquele porquinho pequenininho, espinhento do mato. Come as coisas que tem por ali. Eles têm alguns bichinhos ali para comer e eles têm muitos grãos, tem muito feijão. Eles têm lá, vamos ver aqui, o que tem de prato pra gente ver. Tem porco, porco vive nesses lugares, assim, onde tem mais água, né? Um pouquinho mais de água, ele consegue viver. Aí, essa daqui é um pouco da cultura deles, tá vendo aqui, ó? Tem uns grãos de feijão branco e marrom, que é o rajado, que é diferente. Tem aqui linguiça curada, ó. Aí você vê lá a cachaçinha, não é pra sua idade, não, isso aí. Mas eles fazem lá a cachaça, porque eles têm cana de açúcar. Tem cana de açúcar, aqui é uma carne seca, um charque. Já comeu carne seca? É gostoso, né? Porque aí eles secam a carne lá pra ela durar mais, porque lá é muito quente, né? Aí eles fazem carne seca. Tem bastante milho lá também. Então, aí do milho eles fazem a canjica, curau, faz... Ó, essa aqui é a canjica, ó que bonita. Na palha de milho, tá vendo? Aí tem aqui a polenta, pamonha, bolo Souza Leão, que é um bolo feito também de puba. Você procura aí, puba é uma farinha. Tem buchada de bode. Eles fazem lá, tem muito bode lá, porque bode também vive em lugar muito quente com pouca água. Aí eles comem tudo do bode, até a buchada do bode. Eles são diferentes lá. Então, você vê, só do Brasil, quanta coisa tem pra falar. Lá no sul, aqui não tem muita parte do sul, mas nesse livro, mas lá no sul, eles têm muito boi, porque é uma região que tem muita água. Aí você vê assim, se a gente pegar a Argentina, Uruguai e o sul do Brasil, se você olhar aí no mapa, você vai ver Argentina, Uruguai e sul do Brasil é um bloco assim, que eles ficam bem pertinho uns dos outros. E aí ele tem muito churrasco, que eles têm muito lugar onde ter boi, né? Que tem muito pasto, é um lugar mais frio, o boi não vai lá morrer de calor. Se bem que no norte do Brasil também tem bastante boi, mas é outra raça de boi. Tem essa também, né? Das raças. Enfim, não vou falar demais, senão você vai ficar perdida aqui, né?
Mas só para você ter uma ideia, tá? Então, o que a gente viu aqui que tem no Brasil? Tem muita carne seca, né? Tem a canjiquinha também, que é um milho seco quebrado. Então, do milho se faz várias coisas também. Tem a espiga de milho verde, tem os pratos com milho, que você pode pesquisar também. Tem a castanha do Brasil, que é muito famosa a castanha do Brasil, sabia? Aí você fala assim, nossa, é só uma castanhinha, assim? É, mas é uma castanha que só tem aqui, não tem em mais lugar nenhum do mundo. Por isso que chama castanha do Brasil. E é uma coisa que o pessoal lá de fora adora. Então, a gente manda muito para fora do país isso. A castanha do Pará, que é a castanha do Brasil, chamava castanha do Pará e agora chama castanha do Brasil. E a castanha de caju também, porque a gente tem muita fruta aqui, muita fruta, pelo Brasil todo, que não existe em lugar mais nenhum do mundo. E aí todo mundo quer conhecer, e o que dá para mandar para fora do país, eles mandam, né? Os produtores mandam para fora do país. Como a gente recebe muita comida de outros países também. Né? Tem as farinhas, farinha de mandioca, farinha de milho, farinha de trigo, um monte de tipos de farinha, farinha grossa, farinha flocada, farinha fina, farinha refinada. É um mundo só das farinhas. Bom, de Brasil é isso. A formiga saúva, ó, lá do prato, tem a saúva e tem a maniuara. Maniuara é um nome indígena, né? Que eles deram lá o nome da formiguinha que eles comiam lá, maniuara. Bom, de Brasil é isso. Eu vou fazer um vídeo sobre comidas, rapidamente, sobre comidas de outras regiões do mundo, de outros países, tá? Mas aí eu vou fazer um vídeo separado, porque esse aqui já tá com 20 minutos, não sei nem se você vai ter paciência pra ver tudo. Aí depois você assiste o outro vídeo com comidas de outros países. Eu espero que eu esteja te ajudando, Kiki, que você esteja gostando disso e que a Pro Camila aí com você vai fazendo as anotações, aí ela pode te mostrar o mapa do Brasil para você entender melhor o que eu tô falando. E eu tô aqui para qualquer dúvida que você tenha, tá? É só escrever para mim e eu te respondo como eu puder, ou escrito, ou em vídeo, tá bom? Então tá, então eu vou gravar outro vídeo, hein? A gente se vê daqui a pouco. Um beijo, Kiki. Beijo, Cá.